Muitíssimo bom dia! Bom dia, começa mais um dia de leitura da palavra, mais um dia de leitura da Bíblia. Estamos juntos, reunidos aqui, que Deus possa nos abençoar nesse dia de leitura, que a glória de Deus venha sobre nós, que o Espírito Santo nos visite, que a gente receba muito de Deus. Bom dia para você aí, que você também tem um dia muito abençoado. Estou vendo muita gente chegando aqui. Bom dia para todos vocês. Escreve aí onde você está, que cidade você está, que nação você está, da onde você acompanha esse propósito de leitura. E vamos firmes, hein? 17 dias, 17º dia da nossa leitura de 100. Estamos acelerando a todo vapor. Tem gente de Manaus, tem gente de Curitiba. Deus te abençoe em nome de Jesus. Muita galera de Curitiba. Fico feliz de ver a galera da Conectados aí, de Curitiba em geral. Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Que a gente tem um dia cheio da glória, cheio da unção de Deus. Alphaville, São Paulo, Deus te abençoe. Bom dia para todo mundo. Taboão da Serra, São Paulo capital, Deus abençoe você aí de São Paulo capital também. Camboriú, Santa Catarina, Deus abençoe vocês de Camboriú, Santa Catarina. Bom dia para muita gente que está chegando aí. Começa então mais um dia, pega a tua palavra aí, pega a tua Bíblia, vamos ler e vamos receber de Deus hoje. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós? Pai, vem sobre nós agora nesta manhã, meu Deus, fala conosco mais uma vez, abre o nosso entendimento para que nós aprendamos na tua palavra, escutemos aquilo que vem de ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Mostra que o Senhor, em cada trecho da Bíblia, tem revelação para nos dar e nos revela hoje em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu te louvo por esse exército de pessoas que têm se proposto a ler a tua palavra, Senhor, de capa a capa em 100 dias. Continua dando aos teus filhos força, sabedoria, meu Deus, perseverança para continuar o propósito, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos nessa? Vamos continuar a nossa leitura maravilhosa da palavra de Deus aqui. Vou travar os comentários para você poder pegar o teu papel, caneta e anotar. Como a gente bem viu, então, a gente terminou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e agora nós começamos os livros históricos. Já estamos aqui, para você que tem o devocional da Bíblia em 100 dias, já estamos no segundo livro, ó. Estamos nos livros históricos, aí, ó. A Bíblia em 100 dias. Se você não tem, você pode adquirir esse material aí, felipeparente.com, tá? Muita coisa que eu falo, evidente, está aqui, porque esse é um material de apoio para a leitura da Bíblia em 100 dias. Estamos, então, nos livros de história, os livros históricos da Bíblia. A gente vai começar agora a ver como que um povo que era agricultor, um povo que era um povo nômade no deserto, agora tem que se transformar num povo guerreiro. E como Deus substitui, então, e o legado de um líder como Moisés é um líder chamado Josué. Nós já vimos ontem uma enorme vitória em Jericó, derrubando os muros, dando voltas e tocando trombetas. Mas também vimos uma enorme derrota em Ai, um território muito menor, porque havia um homem com uma capa escondendo itens que ele não deveria ter roubado na invasão de Jericó. Deus dá uma segunda chance e esse povo ganha novamente de Ai, conquista Ai. Contudo, a lei da guerra é a lei da guerra, gente. Quando você chega, você tem que exterminar os territórios, exterminar tudo. Você não tem que fazer tratados de paz. O que acontece é que um povo que morava 10 km deles ali, faz uma artimanha, veste umas roupinhas mais velhas, finge que vinha de longe e diz, olha, faça paz conosco, porque a gente é um povo de longe, a gente não é ameaça. E eles fazem paz com esse povo de maneira não sábia, e eles têm que honrar sua palavra. Depois que eles descobrem que esse povo está só a 10 km dali, está pertinho deles ali, agora já era tarde demais. E o que a gente vai começar hoje é vendo o capítulo 10, quando o povo de Israel tem que entrar em guerra contra inimigos que eles nem lutariam de imediato, porque eles tinham que defender os gibeonitas, que é aqueles que eles fizeram essa paz aí. Vamos nessa? Capítulo 10, primeira guerra que vai ser registrada com maior detalhe. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e havia destruído totalmente em Ai, e também o que tinha feito em Jericó, e como tinham feito paz com os gibeonitas, temeu muito, versículo 2. Porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, maior do que Ai. Então esses reis aí, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, Pirã, rei de Jarmute, e Jafia, rei de Laquis, Debir, rei de Eglon, dizendo, subam a mim, vamos nos ajuntar para ferir Gibeão, porque fez paz com Josué.
Então se ajuntaram e subiram 5 reis e se acamparam contra Gibeão para lutar contra ela. Então nós temos 5 reis atacando Gibeão, não é diretamente o povo de Israel. Só que Josué tinha feito uma aliança com Gibeão de paz. Quando eles estão prestes a atacar Gibeão, Gibeão manda uma mensagem para Josué: nos ajude, a gente está sendo atacado, lembra que você fez um tratado de paz conosco, não retira a tua mão de nós. Então, diz o Senhor a Josué, versículo 8, não os temas, porque nas tuas mãos entreguei, nenhum deles te poderá resistir. A guerra aumentou de volume, não quer dizer que a guerra ia ter derrota, porque ele tinha uma promessa de Deus que onde ele passasse, o Senhor ia lutar por eles. Na verdade, a nossa frase de hoje é: o Senhor luta por nós. O Senhor luta pela tua casa, o Senhor luta pela tua família, o Senhor luta para que as promessas que um dia Ele te liberou aconteçam. Só que o que nós estamos vendo aqui é que a guerra aumentou de volume porque Josué tinha feito paz com um povo que não deveria ter feito paz. Ele ia ter vitória lutando contra cada povo em separado? Ia. Só que agora a guerra aumentou de volume. E Deus continuou dizendo para ele: calma, você vai ter vitória. Então Josué, versículo 9, sobreveio sobre eles de repente, porque toda noite ele veio subindo de Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel, os feriu com uma matança em Gibeão, eles foram perseguindo pelo caminho e Deus foi intervindo. Não só isso, caiu uma chuva de pedra sobre os exércitos inimigos e o versículo 11 diz que mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Começa então uma série de narrativas de guerras e de vitórias nas guerras. Então, primeiro os inimigos se juntaram contra, Deus fez chover uma chuva de pedras e morreu mais gente na chuva de pedras do que na mão da espada de Israel. Como se fosse um intervalo na guerra para contar um negócio interessantíssimo que aconteceu nessa guerra. A guerra era tão grande que Josué pediu para o sol parar. Ou seja, se eles guerreassem de noite, ia ser muito mais difícil guerrear no escuro, guerrear sem luz natural. E Josué pede favor de Deus na guerra. Deus, para o sol, que o sol se detenha. Olha o versículo 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia que o Senhor entregou os amorreus nas suas mãos: sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. O sol se deteve no meio do céu, não se apressou a se pôr um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem depois deste, que o Senhor atendeu a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. O Senhor luta por nós. Essa é a nossa frase de hoje. Então olha que interessante, eles pediram até Josué pediu: Senhor, me dá mais luz natural aí, que o sol estenda um pouco mais. E aconteceu, Deus mexeu nos horários do dia, Deus mexeu nas condições climáticas para favorecer Israel. O Senhor luta por nós. É um detalhe na guerra aqui, mas é lindo ver como Deus cuidava dos seus filhos. Josué falou: Senhor, nos ajuda, se escurecer vai ser pior. O sol se deteve. Só que lembra que eram 5 povos reunidos contra o povo de Israel? Caiu a chuva de pedra, matou todos eles. E o que aconteceu? O que nós vamos ler agora a partir do versículo 16, na verdade, foi o tema do primeiro livro que eu escrevi, alguns anos atrás, nem lembro quanto tempo atrás, mas bastante tempo. Eu escrevi um livro chamado Vencendo os 5 Reis, onde eu fiz uma analogia do o que cada rei significa. Você pode até atrás, na verdade a primeira edição já até esgotou, tem um pouco da segunda, mas lá no felipeparente.com também tem, eu acho, ainda está disponível, Vencendo os 5 Reis. Eu conto sobre isso. E olha o que acontece. Os 5 reis se juntaram para lutar, choveu pedra, espada, os exércitos estão quase derrotados. Só que os 5 reis vão lá e se escondem dentro de uma cova. O que Josué vai fazer? Olha, eu não quero só ficar lutando com soldado, eu quero matar a raiz da guerra. Não vou te dar tanto spoiler do livro. Eu quero matar a raiz da guerra. Eu quero ir lá na raiz da guerra e exterminá-la. Versículo 16 do capítulo 10. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E anunciaram a Josué: foram achados 5 reis escondidos numa cova. Então olha o que Josué fez, olha que estratégia. Primeiro, rola grandes pedras na boca da cova. Coloca junto a ela homens que os guardem, não os detenhais. Então, põe a pedra na cova ali, põe guarda na porta da cova, deixa eles presos lá dentro. Persegui os inimigos, vamos lutar primeiro. Matai os que vão ficando atrás. Não deixe entrar nas suas cidades, porque o Senhor nos entregou nas nossas mãos. Lutaram. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de ferir com grande matança, versículo 20, até consumi-los, tendo o restante deles que ficaram entrado nas cidades fortificadas, voltou o povo em paz ao acampamento.
Acabou a guerra? Não. Vamos para a raiz da guerra. Porque se na guerra eu só ficar matando soldado e não matar a raiz, não matar o rei, eu não vou ter vitória, vencendo 5 reis. Olha só, versículo 22, Josué falou assim, acabou a guerra? Não. Disse Josué, abra a boca da cova e me traz os 5 reis. Eles venceram primeiro os soldados, depois foram na raiz. Vamos matar os 5 reis. Fizeram assim, abriram a cova, trouxeram os 5 reis. Ele chamou os capitães do exército e falou, coloca o pé, versículo 24, no pescoço desses reis. E disse Josué, não temais, não vos atemorizeis, sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os inimigos contra os quais vocês lutarem. Josué descobriu um segredo na guerra. Não adianta ficar só matando soldadinho, vamos matar os reis, vamos matar a raiz, vamos matar o cabeça do exército, daí acabou de uma vez por todas. Então o que Josué fez? Feriu, os matou e os pendurou em 5 madeiros. Lembra que a lei dizia que maldito era o que estava no madeiro? Esse era um símbolo de conquista suprema. Não é só matar um soldado. É todas as nações ao redor e todos os moradores passarem a ver os reis, os cabeças pendurados, mortos. Ao pôr do sol, Josué deu ordem, pegaram esses mesmos reis que estavam pendurados ali, mortos, e os lançaram na cova onde eles tinham se escondido. Então, o que antes era cova de esconderijo, virou cova de derrota para aqueles povos. As guerras não acabam por aí, a gente vai começar a ler então os relatos de guerra. Josué continua lutando contra 7 reis. Versículo 28, naquele mesmo dia, tomou Josué a Maquedá, feriu a espada. O seu rei os destruiu totalmente, sem deixar nenhum sequer, como tinha feito em Jericó. A gente já viu um relato de conquista após conquista. Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e lutou contra ela, e o Senhor a deu nas mãos de Israel. Então Josué, versículo 31, passou de Líbina a Laquis e lutou contra ela, e o Senhor deu Laquis nas mãos de Israel. O Senhor luta por nós. É um relatório de conquista após conquista. Então Oão, rei de Gezer, subiu em Laquis, porém Josué o feriu, ele e o seu povo, sem deixar nenhum sequer. Versículo 33. Versículo 34. Josué passou de Laquis a Eglon e lutaram contra ela, tomaram e a feriram. Versículo 36. Josué e todo Israel subiu de Eglon a Hebron e lutaram contra ela, feriram a espada seu rei, suas cidades e tudo nelas. E Josué e todo Israel com ele foram a Debir e lutou contra eles. Então é um relato de guerras. Você pode, se você quiser com mais detalhes, tentar abrir um mapa da época e ficar lendo lá, só para você ver geograficamente onde eles estavam indo. Eles estão andando, subindo, conquistando e conquistando territórios. Assim, versículo 40, feriu a Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas de águas, todos os seus reis, destruiu tudo que tinha fôlego, sem deixar nenhum sequer, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Feriu Josué desde Cades-Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gossém até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis, porque o Senhor Deus de Israel lutava por eles. É um resumo de guerras, mas imagina o que custou cada vitória dessa, cada guerra dessa, o empenho, a entrega. Mas o Senhor luta por nós. Que na guerra do dia a dia você tem essa convicção, o Senhor luta por você, o Senhor luta pela tua vida. É um pequeno relato de guerras para mostrar que Deus é um Deus de vitórias. Só aqui, ele matou 5 reis de uma vez, conquistou 5 povos de uma vez, depois mais 7 conquistas. Esse é o Deus que nós servimos. Continua. Eles voltam para Gilgal, mas daqui a pouco, guerra vai continuar, versículo 11. Tendo Jabim, rei de Azor, versículo 1, perdão, do capítulo 11. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isso, enviou mensageiros a Joabe, rei de Madom, rei de Sinron. Lembra que cada cidade era cidade-estado? Então cada cidade tinha um rei. Ele foi pegando o rei de novo, se juntaram de novo para lutar contra o povo de Israel. Uma grande multidão, versículo 4. Se uniram, tipo uma coalizão para tentar vencer todo mundo junto. Saíram, pois, estes, versículo 4 do capítulo 11, as suas tropas com ele, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, muitíssimos cavalos e carros. Gente, lembra que anteriormente era uma geração de agricultores? Agora tem um exército vindo contra eles com muitíssimos carros, cavalos, uma multidão como a areia do mar. Estes reis se ajuntaram, se acamparam junto às águas de Merom para lutarem contra Israel. Versículo 5. Disse o Senhor a Josué, não temas diante deles, porque amanhã, esta mesma hora,
Você já os terá traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já reatarás e queimarás os seus carros no fogo. Olha o vigor que Deus deu a Josué e ao exército de Israel. Olha, é uma multidão, são muitíssimos carros, são muitíssimos cavalos, é uma multidão como a areia do mar vindo contra vocês. Deus fala, tudo bem, em 24 horas você já vai ter tido vitória. Em 24 horas você já vai ter tido conquista. Nós temos um Deus que luta por nós, ele não se assusta com o tamanho do inimigo, ele não se assusta com o tamanho da guerra. Tudo que ele diz é não temas. Versículo 8, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Os feriram, os perseguiram, até o grande Sidom, está dando os limites geográficos, até o Oriente, sem deixar nenhum sequer. Fez Josué como o Senhor tinha dito. Os seus cavalos já reteou, ou seja, pegou para si, e os seus carros queimou. Neste mesmo tempo, voltou Josué, tomou Azor, feriu a espada do rei, Dantes, que era a capital dos reinos. A todos os que nela estavam feriram a espada. Josué tomou as cidades desse rei, continuou conquistando tudo. Olha o versículo 15. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué, e Josué o fez. Nem uma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor luta por nós. Que ao ler os relatos da guerra, que ao ler o relato das guerras que o povo de Israel enfrentou e venceu, você tem a força hoje para enfrentar as guerras que você possa estar enfrentando, a luta do dia a dia, o trabalho que você vai daqui a pouco, o estudo, o que você tem que fazer, a rotina no teu lar, aí se você trabalha na tua casa, se você cuida do teu lar, que você enfrente a guerra, que você não fuja da guerra que está diante de ti, porque o Senhor luta por nós. É interessante ver um bastidor aqui, porque Deus está mostrando o porquê da guerra naquela época. Olha só, o versículo 18. Por muito tempo Josué fez guerra contra esses reis, contra os inimigos. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, a não ser os de Gibeão, que a gente já viu. Por quê? Porque do Senhor, olha o versículo 20, vinha o endurecimento do coração dos outros reis, para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos. Ele está lembrando que, olha, a guerra vinha porque o Senhor permitia, na verdade, o Senhor endurecia o coração do inimigo para que ele fosse totalmente derrotado. Então Deus não queria um inimigo pacífico, Deus queria um inimigo que viesse contra eles para ele ser derrotado. E quanto mais o inimigo se levanta contra nós, é para derrota, não é para paz. Então está vivendo um momento de guerra, de dificuldade em alguma área, é para derrota do inimigo em nome de Jesus, porque o Senhor luta por nós. Olha que interessante o versículo 21 do capítulo 11. Naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebrom. Lembra quem são os anaquins? Lembra em Números 13 que o povo temeu os filhos de Anak, que eram gigantes, que eram como gigantes? Lembra que eles trouxeram o cacho de uva segurando num pedaço de madeira? Deus deu vitória até contra os gigantes. Nenhum dos anaquins, versículo 22, sobreviveu à terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza alguns subsistiram. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Há um tempo de guerra, há um tempo de repousar da guerra, há um tempo de guerrear, há um tempo de conquistar. O Senhor luta por nós. Que você tenha trégua nas tuas guerras, que você repouse das tuas guerras, que você conquiste nas tuas guerras. A guerra não é o fim por si só, a guerra é o caminho para a terra prometida. A guerra é o caminho para conquistar. Se você está enfrentando guerras, é porque você ainda não viveu todas as conquistas que Deus vai te trazer. Que as conquistas cheguem sobre a tua vida, que as conquistas cheguem sobre a tua história. É tempo de guerrear, mas vai chegar um tempo de conquistar em nome de Jesus Cristo. O Senhor luta por nós. E olha que interessante, a gente vai ver aqui o vigor que Deus dá a líderes. O capítulo 12 mostra no início 2 reis que foram vencidos por Moisés. Lá atrás, ele vai recobrar a história, da além do Jordão, antes de atravessar o Jordão. São estes os reis da terra que os filhos de Israel feriram, cujas terras se apossaram da além do Jordão, antes de atravessar. Antes de atravessar, Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bassã. Versículo 6, Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Lembra que eles pediram para ficar na Transjordânia, além do Jordão, da além do Jordão, antes de atravessar?
Então ele está mostrando Moisés, nesta região, venceu 2 reis. Olha Josué. Este versículo 7 são os reis da terra, as quais Josué e os filhos de Israel feriram, cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel. Aí ele vai ler toda a lista dos reis, por isso que entende-se que quem escreveu Josué foi um escriba, porque ele é bem detalhista na escrita, ele escreve com muitos detalhes, típico de um escriba, aquele que anotava tudo. Então ele vai lendo todos os reis, informação importante lá no versículo 24, ao todo 31 reis. Moisés conquistou 2 reis. Josué, 31. Veja um vigor geracional e veja porque Deus tem uma estação para cada líder. Que a gente tem que ser às vezes manso, às vezes a gente tem que ser guerreiro. Tem fase de repousar da guerra e guiar o povo, tem fase para pegar, arregaçar as mangas e guerrear. É isso. É uma fase de cada vez. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo do que a gente está vivendo agora na Conectados. A gente ainda está em obra. Estamos na metade da obra. Ainda é a fase de pegar a espada na mão e guerrear. Uma vitória cada dia, guerreia para um lado, reforma de outro, estabelece o prédio. Daqui a pouco vai ser a fase mais específica, como Moisés, de cara, vamos conduzir o povo para a terra prometida, vamos ver na essência todas as promessas de Deus, todos os ministérios funcionando, toda a visão sendo implementada. Tem que se ter paciência em cada estação. Tanto quem lidera, como quem está sendo liderado. De falar, cara, calma, com um tempo de cada vez a gente vai ver a plenitude que Deus tem para nós. A gente já está entrando na fase, agora a gente tem metade da igreja pronta, e a gente consegue ser conduzido para a visão que Deus nos deu. Mais um tempo de cada vez. Quem não entende esses processos de Deus fala, poxa, estou cansado da obra, ou cansado de não sei o quê, se cansa. Não sejamos como o povo de Israel que ao se cansar, rodeou o deserto. Estou fazendo uma analogia, tá? Em toda fase da tua vida você vai poder identificar isso. Senhor, nessa fase da minha vida, eu estou já na fase de implementar a visão e sentar na terra prometida, ou estou na fase ainda de lutar com a espada para construir? É só você entender. Se você está construindo, não se frustre porque você não está conseguindo ainda usufruir. É só questão de tempo. Porque vai chegar um tempo que a terra repousa da guerra. Vai chegar um tempo, conectados, que a obra acabou e a gente vai estar a pleno vapor, fazendo congressos, fazendo reuniões, estabelecendo visão. Vai dar tudo certo. É isso. É assim que você tem que entender em Deus. Porque quando você entende o que Deus tem para você, você entende a fase de guerrear, a fase de descansar da guerra. Só que sempre há uma conquista a fazer. Nunca um líder vai conquistar tudo em sua geração. Sempre. Ele vai ter que ensinar a próxima geração a conquistar. Porque Moisés derrotou 2 reis. Josué 31. Mas olha o que diz o versículo 13. Versículo 1 do capítulo 13. Ora, era Josué, porém, já idoso, entrando em dias, e disse o Senhor, você já está velho, já está entrado em dias, e tem muitíssima terra ainda para possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus. Aí ele vai dar os limites geográficos. Sior, que está de frente do Egito, Ecrom para o norte, 5 príncipes dos filisteus, Gaza, Asdod, Asquelon, Gate, Ecrom, faltava conquistar. Josué precisaria ser um líder geracional também. Não vai ser tudo no meu tempo de vida, ele está dizendo, nós vamos continuar conquistando. A conquista nunca para. Só que chegou o momento, então, de distribuir a terra. E ele diz assim, distribuir, versículo 7, agora a terra por herança às 9 tribos e meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo e os rubenitas e os gaditas já receberam a sua herança, da além do Jordão, como já tinha dito Moisés. Vamos lembrar de novo que 3 ou 2 tribos e meia pediram para ficar com a terra da além do Jordão, antes de atravessar o Jordão. Então só 9 tribos e meia iam receber. 9 mais 2, 11 tribos e meia, ou 11 tribos receberiam. São 12 tribos, lembre-se comigo, versículo 14, que a tribo de Levi, ele não deu herança. Deus de Israel é a sua herança, como já tinha dito. A tribo de Levi é a tribo dos sacerdotes, que escolheu renunciar. Então é importante você entender isso. Você, quando for chamado por Deus para ser um sacerdote em tempo integral, como alguns são, a minoria é, como eu fui, por exemplo, na vida, você vai entender que parte da sua vida vai ser de renúncia sim. Você vai conquistar menos do que conquistaria se talvez estivesse no mercado de trabalho, empreendendo, fazendo, conquistando. Não é que você vai passar necessidades, Deus vai cuidar de você, não tenha dúvida disso.
Mas você sim vai viver renúncia, você não vai viver tudo aquilo no topo que você viveria se você estivesse fluindo no teu mercado de onde Deus tirou e chamou. E não há nenhum problema nisso. Você vai entender que ser recompensado por Deus é uma recompensa. De novo, não é que você vai passar necessidade, vai passar aflição, nada disso. Você vai ver de maneira justa, digna, honesta, mas vai ter um limite nas suas conquistas monetariamente falando, porque você escolheu renunciar. Faz parte da tua vida de entrega, tá? Faz parte da tua vida de entrega no reino. E tá tudo bem com isso, se você entendeu que essa é a tua chamada. De novo, você vai ser honrado, Deus vai te honrar, você vai ver milagres sobrenaturais, isso vai ser incomparável. Mas saiba que em alguma parte você vai fazer renúncias, porque você fez renúncia e está tudo certo com isso. Então a tribo de Levi entendia isso. Todo mundo vai ter seu pedacinho ali de terra, a gente não vai ter, porque o Senhor é a nossa herança. Mas que benefício e que maravilha é a tribo de Levi cuidar das coisas sagradas. Ok? Então, os filhos de Israel mataram a espada Balaão, está contando toda a história que aconteceu. Ele vai voltar a dizer, versículo 33 do capítulo 13, que a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor tinha dito que ele era a herança deles, como já havia afirmado. Então a terra de Canaã vai ser distribuída por sorte. E nós vamos. Um povo que havia ficado sem pedaços de terra há tantos anos, gente. 430 anos escravos, mais 40 anos no deserto. Quase 500 anos sem um pedaço de terra. Agora o autor de Josué vai ser detalhista nos limites de terra. E por isso que às vezes você vai ler e fala, meu Deus, estou entendendo, não é nada. Vamos entender a suma de que Deus cumpre as suas promessas. E eu vou te mostrar aqui no mapa, inclusive, que está no devocional. Capítulo 14, versículo 1. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, que Eleazar, sacerdote, Josué, filho de Num, e os cabeças das tribos lhe fizeram repartir. Por sorte da herança. O que é sorte? É um sorteio que se fazia ou com pedras ou com pedaços de palha. Sorteava-se para ver quem vai receber a porção de terra primeiro. Em que região vai ficar, em que lado vai ficar. Você já lembra comigo que o que era previsto era que, de acordo com o tamanho da tribo, era o tamanho do território, mas agora é sortear onde, em cada local. Os filhos de Josué foram 2 tribos, Manassés e Efraim, e os levitas não herdaram a terra. Então foi dividida a terra, José recebeu dupla porção. Recebeu a porção como se fosse de primogênito, porque não tem tribo de José, mas tem tribo de Manassés e Efraim, os seus 2 filhos. Interessante olhar que na repartição de terra, o primeiro a receber repartição de terra foram os filhos de Calebe. Calebe foi o único que com Josué olhou lá em Números 13 a terra e falou, não, a gente vai conquistar, e Deus não se esquece disso. Josué se aproxima Calebe se aproxima de Josué e falou, vocês lembram lá, lembra lá atrás, quando a gente foi, eu fui o único que contigo falou que a gente ia conquistar, e esta terra que a gente pisou, Deus ia nos dar como herança para nós, descendentes de Calebe? Foi isso que aconteceu. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, versículo 6 do capítulo 14, Calebe, e lembrou do que o Senhor falou a Moisés. Então, naquele dia, versículo 9, Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que você colocou vai ser tua. Calebe está dizendo, agora eu estou aqui. O Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor tinha prometido isso a Moisés. Hoje já tem 85 anos. Quando ele visitou como espírito, tinha 40. Passaram-se 45, 40 peregrinando no deserto e 5 já agora nessa conquista aqui. 5 anos de guerra, então. A gente tem uma dica que aconteceu. Até eles poderem ter a chance de dividir a terra. Há um dia de lutar, há um dia de conquistar, há um dia de desfrutar. E olha o que acontece numa geração como Calebe. Eu tenho 85 anos, mas versículo 11. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Como era minha força naquele dia para o combate, ainda tenho força hoje, tanto para sair como para voltar. Agora me dá o monte que o Senhor falou. Então, versículo 13, Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. E Hebrom passou a ser de Calebe até o dia de hoje. Hebrom é uma cidade importantíssima, é um local que inclusive Davi lá na frente vai ser ungido rei. Calebe, que é da tribo de Judá, recebe Hebrom como parte da sua herança. É um único personagem que recebe uma cidade, uma região para se chamar de sua, além das tribos, porque ele sim merecia a honra, porque lá atrás ele havia confiado no Senhor.
Vamos começar a ler então as heranças das tribos, e eu não vou me ater aos detalhes geográficos e tudo mais, na verdade vou preferir te mostrar. A primeira sorte cai sobre os filhos de Judá. Lembra que Ruben, Gad e meia tribo de Manassés já receberam sua parte. Então a primeira que vai receber é Judá. E a herança deles vai ser nos limites do sul. Vamos ler aqui? Vamos ver aqui, na verdade? Olha lá. Eu sei que está invertido, mas só para você ver. Ó. Eu vou tentar ver aqui de longe. Ó. Tá vendo? Ó? Ruben, Gad e meia tribo de Manassés. Eles estão de um lado aqui, ó, nas regiões de Moabe. Ó o mar aqui separando, ó o rio Jordão aqui separando. Então, eles estão aqui. Do outro lado, então, quem chega e quem é a primeira sorte cai sobre a região de Judá, ó. Toda essa região sul é de Judá. Olha Hebron aqui, ó. Tô lendo ao contrário, mas olha Hebron, que é a terra que Caleb ganhou. Então, Judá recebe a região sul. Tá vendo? Depois você vai ler ali e você vai poder ver, ó. Vou deixar bem pertinho aqui, ó. Judá recebe a região sul. Caleb conquista Hebron e as cidades de Judá são conquistadas. Depois de Judá, a sorte cai sobre Efraim, que está um pouquinho acima aqui, ó. Efraim recebe seu pedaço de terra e depois a meia tribo de Manassés também recebe seu pedaço de terra. Tá lá, ó. É só você colocar em qualquer Google, se você não tiver o livro. Tô lendo aqui do devocional, tá? Se você não tiver o devocional, é só você colocar num Google a divisão das tribos. Aí você vai ver o mapinha ali, ó. Aí Manassés recebe sua parte. Então, primeiro está dividido. Judá recebeu sua parte sul, Efraim recebeu, meia tribo de Manassés recebeu. E aí meio que dá uma pausa, a galera fica meio preguiçosa de continuar dividindo. Josué fala para ele, não, versículo 1 do capítulo 18. Josué reúne todo mundo em Siló e fala, gente, ainda tem 7 tribos sem herança, até quando vocês vão ficar parados aí em assumir a terra que Deus deu a vocês? Então até para assumir exige esforço. Josué fala, cara, vamos andar pela terra, façam um mapa, façam um mapeamento detalhado e tragam para mim. Eu fico impressionado de ver como Deus é organizado, como Deus tem planejamento, que as coisas em Deus se conquistam com planejamento, com organização, com conquista. Se organize, não fique só sentado falando, Deus vai dar para mim aquilo que eu vou receber. Não! Josué fala, gente, e aí? A terra está aí. O que nos distancia de conquistar a terra é vocês gastarem o tempo de ir lá fazer um mapeamento. Façam um mapa para a gente saber o que a gente tem que dividir. Vocês estão achando que vocês vão tropeçar e vão cair dentro da terra? Não. Então, esforcem-se. Vocês já se esforçaram para lutar, agora estão perdendo força na hora de conquistar? Não. Tenham um planejamento. Isso nos ensina hoje. Tenha um planejamento. Planeje-se. Acabei de usar Conectados como exemplo. É a minha realidade que a gente está vivendo nessa estação. E é o que a gente está fazendo. A gente está em obra. Mas há 2 semanas atrás eu me reuni com todos os líderes de todos os ministérios. Falta alguns agora nessa próxima semana. Para quê? Para a gente falar de planejamento. Já estamos com a espada na mão terminando a obra, com a outra já estamos com a prancheta desenhando os nossos planejamentos. E em breve, já vai vir a primeira notícia de um congresso que a gente vai ter aí. Já estou dando muito spoiler nessa manhã. Por quê? Porque lutei, agora vamos planejar a conquista. É o que Josué está dizendo. Gente, e aí? Vamos lá. Dividam a terra em 7 partes. Versículo 5. Em 7 partes, versículo 6, façam o gráfico da terra e me tragam. Lembra que os levitas não têm parte? Então, o povo se animou, versículo 8. Se dispuseram aqueles homens, se foram, e Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico, dizendo, ide, correi a terra, levantai o gráfico e voltem a mim. Aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Eles foram, passaram a terra, fizeram um gráfico cidade por cidade, em 7 partes num livro, voltaram a Josué. Josué lançou sortes e começou a repartir a terra. Então a repartição da terra só continuou quando eles tinham planejamento. Não aconteceu automático. Então você entende como é importante se planejar? Como é importante se organizar? É importante ter organização? E aí, a próxima divisão, lembra que já está dividido então, Judá já tinha recebido sua porção, Caleb tinha recebido Hebron, Efraim tinha recebido a sua, meia tribo de Manassés a sua. Eles fazem um outro sorteio e cai sobre Benjamim. Tá vendo um trecho bem pequenininho aqui, ó? Interessante que Benjamim está em Jerusalém, ó. A terra que eles iam receber.
Depois a herança cai para Simeão, que a terra de Judá ficou tão grande que Simeão ganha um pedaço de terra dentro da terra de Judá. Depois de Simeão vai para Issacar. Depois de Issacar vai para Asser. Depois, de Zebulon vai para Naftali. Aí você vai começar a ver todas as tribos sendo divididas, até a tribo de Dan. E por último, quem recebe também sua porção de terra é o próprio Josué. Assim como Caleb recebeu, como um indivíduo, sua terra, agora Josué, como indivíduo, vai receber sua terra. E ele recebe perto da região de Efraim, uma das cidades ali da região montanhosa de Efraim, versículo 50 do capítulo 19. A cidade que ele pediu é Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, e ele habitou na cidade ali. Foram essas heranças que Eleazar, sumo sacerdote, e Josué repartiram para toda a congregação, versículo 51, e acabaram de repartir a terra. Repartiram a terra inteira, sentaram na terra, conquistaram, o Senhor lutou por eles, o Senhor deu o que eles haviam prometido. Capítulo 20 vai mostrar então que, além disso, eles não esqueceram de estabelecer as cidades de refúgio. Lembra que a cidade de refúgio era o local para onde alguém, um homicida acidental, alguém que matou alguém acidentalmente, poderia correr. Então eles preveem e ele vai ser, de novo, é um escriba, ele está sendo específico onde foram as cidades de refúgio. Onde também foram as cidades dos levitas. Os levitas não tinham herança de terra, mas lembra que Moisés já havia previsto na lei que aonde o povo conquistasse, onde o povo tivesse seus territórios, cada tribo tinha que eleger cidade para os levitas. Os levitas não iam ficar desassistidos. Comparativamente falando, eles não iam ter pedaços de terra, mas eles iam ter as cidades onde eles poderiam habitar. Então o capítulo 21 vai mostrar todas as cidades dos levitas. O final do capítulo 43 mostra que o Senhor cumpre promessas. Desta maneira, depois que então dividiu todas as terras, dividiu as cidades de refúgio, dividiu as cidades dos levitas, desta maneira, capítulo 21, versículo 43, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo que jurara aos teus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e a todos eles o Senhor lhes entregou nas suas mãos. Olha o versículo 45. Nenhuma promessa falhou de todas as palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Frase de hoje completa: o Senhor luta por nós. Nenhuma promessa falhou. É o que você vai dizer na tua vida, é o que você está dizendo na tua história. Nenhuma promessa falhou. Gente, a gente está lendo em poucos capítulos uma peregrinação. A gente leu o rompimento de 430 anos de escravidão, o êxodo de 40 anos no deserto. E agora, pelo menos 5 anos de luta, que é o que a gente recebe ali de dica da idade de Caleb, e agora mais um tempo para distribuir toda a terra. Depois de um tempo, nenhuma promessa falhou. O Senhor luta por nós. Terminado, a terra está dividida. Josué abençoa os guerreiros das 2,5 tribos que tinham vindo atravessar o Jordão para lutar, para conquistar, abençoa dizendo, ok, vocês estão abençoados agora, vocês guardaram a palavra que vocês tinham para Moisés, podem voltar para casa, podem ir lá para onde vocês estavam, só continuem cuidando dos mandamentos de Moisés, e é isso que vai acontecer. Eles voltam, vai ter até um entreveirinho entre eles ali, porque quando eles voltam, chegam ali do Jordão, eles decidem levantar um altar ao Senhor aonde eles estavam. Quando Finéias, que era filho de Eleazar, lembra que Finéias é aquele cara que perfurou os dois a espada lá no dia da imoralidade? Quando Finéias escuta isso, pelo zelo dele, ele fala, não, tá errado. E eles se levantam para guerrear, imagina. Que é isso? Estão cansados de paz, querem guerra desnecessária, eles se levantam para guerrear. Era povo guerreando contra o seu próprio povo, eles queriam guerrear contra os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Não, vocês estão errados, vocês estão deflorando o nome de Deus. Vocês não podem levantar altar onde vocês levantaram aqui. Esse é o capítulo 22. Vocês jamais podiam ter feito isso. Vocês têm que adorar onde Deus nos chamou para adorar, na nossa terra e tudo mais. Ia ser uma confusão entre eles. Os Rubenitas falam, calma. O Senhor julgue se a gente teve boa intenção ou não. A gente só queria criar um altar em memorial aos nossos filhos, para que os nossos filhos nunca esqueçam daquilo que a gente viveu. Eles não viveram, eles não atravessaram conosco. Eles precisam lembrar de que Deus fez por nós. E aí acalma um pouco os ânimos. Finéias se dá por satisfeito com essa resposta
e tudo fica em paz, está tudo certo e a coisa se acalma. Depois dessa ameaça de guerra entre o próprio povo, que não acontece, graças a Deus, o capítulo 23 vai mostrar Josué quase que numa despedida, lembrando o povo que eles tinham que observar a lei do Senhor. Assim como Moisés, no final de sua vida, lembra ao povo de que eles tinham que cumprir a lei, Josué vai fazer a mesma coisa. Passado muito tempo depois, capítulo 23, que o Senhor tinha dado repouso a Israel, sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué todo Israel, seus anciãos, os cabeças, os juízes, seus oficiais, e disse: olha, eu já sou velho, já sou entrado em dias, já estou velhinho. E você tem visto tudo o que o Senhor fez e a todas as nações por causa de vocês. Porque o Senhor é vosso Deus, Ele lutou por vocês. Nossa frase de hoje. Vejam aqui que eu fiz cair a sorte sobre as tribos, que as nações que restam justamente. Vejam. Eu quero abençoar vocês, versículo 5. O Senhor vosso Deus afastará de vós as nações, expulsará da vossa presença. Vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus os prometeu. Então lembra que Deus cumpriu. Esforçai-vos então, para guardardes e cumprires tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Lembrem-se do que vocês têm de legado, para que não vos misturei com estas nações. Não faça menção do nome dos seus deuses, nem por elas façam jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Somente ao Senhor vos apegareis, como fizesse até o dia de hoje, porque foi o Senhor que expulsou diante de vocês as nações fortes. Vocês vão ter vigor, um só homem dentre vós perseguirá 1000, porque o Senhor vosso Deus é quem luta por vós, como já prometeu. Só façam uma coisa, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amar ao Senhor vosso Deus. Porque se dele vos desviares, se com as nações se misturarem, certamente o Senhor vosso Deus não expulsará mais as nações. Josué está no final do ciclo de sua vida e dizendo, olha, lembrem-se da aliança que vocês têm com Deus. É interessante ver, e passa rápido a nossa leitura aqui, como que um líder no final de sua caminhada, ele está lembrando e está pensando do legado que ele vai deixar. Eis que hoje, versículo 14, já sigo pelo caminho de todos os da terra. Estou indo embora. Vocês sabem de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nem só uma promessa caiu. De todas as palavras que o Senhor falou, todas aconteceram, nenhuma delas falhou. O Senhor cumpriu a sua promessa. Ele lutou por nós. Então, nossa leitura hoje oficialmente terminaria no capítulo 23, mas como Josué tem 24 capítulos, eu vou estender mais um capítulo hoje para amanhã a gente já entrar numa nova estação, tá bom? Então, só mais um capítulo. Josué vai se despedir do povo. Versículo 1 do capítulo 24. Reuniu Josué todas as tribos de Israel, chamou os anciãos de Israel e eles se apresentaram diante de Deus. Josué disse a todo o povo, assim do Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, ele vai lembrar da história. Como é maravilhoso ver que Moisés tinha feito o mesmo e Josué está fazendo o mesmo. Ele vai reunir todo mundo e vai contar a história tudo de novo, desde Abraão. Lembra que eu peguei Abraão, vosso pai, versículo 3, os fiz recorrer da terra de Canaã, multipliquei sua descendência. A Isaac dei Jacó e Esaú. Esaú dei possessão um lado, Jacó outro lado. Enviei Moisés e Arão e os tirei do Egito. Tirando vossos pais do Egito, vocês atravessaram o Mar Vermelho. Que lindo, ele está contando a história para uma geração, gente. Versículo 7, quando os pais de vocês clamaram, o Senhor trouxe escuridão nos egípcios, os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Vocês habitaram no deserto por muito tempo, até que eu vos trouxe a terra, da além do Jordão. Vocês lutaram, eu o entreguei nas vossas mãos. Lembra que o rei de Moabe se levantou para tentar nos parar, mas eu não ouvi Balaão. Eu fiz ele abençoar vocês. Quando vocês passaram o Jordão, vocês vieram diante de Jericó. Jericó lutou contra vocês, porém eu os entreguei nas suas mãos. Eu dei terra em vocês, versículo 13, terra que vocês não tinham trabalhado, cidade que vocês não tinham construído, vocês habitaram nela, vocês comeram das vinhas de olivais que vocês não plantaram. Então Josué está no fim de vida lembrando, lembrem-se daquilo que Deus já fez por nós, lembrem-se das alianças que Deus cumpriu conosco. Agora então, vamos renovar a aliança. Temei ao Senhor, servi com integridade, com fidelidade, tire fora os deuses que os serviram os vossos pais da além do Eufrates, porque se vos parece mal servir ao Senhor, escolha hoje quem vocês vão servir, se aos deuses dos vossos pais que estavam lá no Egito ou
o Deus da terra que vocês habitam. E aí uma linda frase de Josué. Eu fiz uma decisão, versículo 15 do capítulo 24. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu pareço meio tonto, mas me dá uns arrepios de ler o final dos ciclos de vida desses líderes aqui, porque eles passam tão rápido na história, dá vontade de ficar mais. Que guerreiro foi Josué? Moisés foi admirável demais, mas Josué também, gente. Porque desde o começo ele foi um servo fiel de Moisés, ele espiou a terra e viu a terra e falou, nós vamos conquistar. Ele empunhou a espada na mão e saiu conquistando 31 reis. Teve vigor de dividir a terra, de fazer um mapeamento na terra para dividir a terra. No fim de sua vida ele diz, gente, eu estou vendo os outros deuses tentando entrar. Façam a escolha hoje, vocês querem servir os deuses lá do Egito ou vocês vão servir o nosso Deus verdadeiro? Eu fiz minha escolha, Josué falou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu, longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Quando você se levanta com a tua casa, você se torna um exemplo para outros. Que a tua vida seja um exemplo, que você seja um exemplo de como ser esposo, como ser esposa, como ser filho. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo diz, longe de nós não servir a Deus, porque o Senhor nosso Deus, versículo 17, Ele é quem nos fez subir, a nós, a nossos pais, a terra do Egito. Ele nos guardou pelo caminho. O Senhor expulsou de diante de nós todos os gentes. Nós serviremos ao Senhor, Ele é o nosso Deus. Então Josué falou para o povo, versículo 19, não podereis servir ao Senhor, porque Ele é Deus santo, Deus zeloso, Ele não vai perdoar a transgressão de vocês. Se vocês deixarem o Senhor e servir a outros deuses, Ele se voltará e vos fará mal. Estou deixando a vocês a opção. E o povo falou para Josué, versículo 21, não, antes nós serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, então vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que vocês escolheram o Senhor para o servirem. E eles disseram, sim, nós somos. Então tirem fora deuses estranhos que há no meio de vocês. Inclinem o coração para o Deus de Israel. Já aí uma dica então, uma indicação, que deuses estranhos estavam começando a entrar no convívio do povo de Israel. Por isso Josué está sendo tão enfático. Vocês estão sendo testemunhas contra vocês mesmos. Vocês estão fazendo a escolha. Lembre-se disso. Então, Josué escreveu essas palavras no livro da lei. Pegou uma grande pedra, a levantou, colocou debaixo de uma árvore. Foi memorial e disse, esta pedra hoje é testemunha. Não mintam contra Deus. Josué despediu o povo, cada um para sua herança. Depois dessas coisas, versículo 29, aconteceu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. O sepultaram na região da sua própria herança. Lembra que ele estava na região montanhosa de Efraim? Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias do ancião que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, que sabiam de todas as obras feitas pelo Deus de Israel. Os ossos de José, os filhos de Israel, trouxeram do Egito e enterraram em Siquém. Lembra que José tinha pedido isso lá atrás? No poço, no local que Jacó tinha comprado. Faleceu também Eleazar, o sumo sacerdote, filho de Arão. E sepultaram em Gibeá, terra pertencente a Finéias, a qual lhe fora dada a região montanhosa de Efraim. Está então terminando uma era. Estamos terminando uma fase. Iniciamos a era patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó. A era patriarcal é interrompida pela era da escravidão. Depois da escravidão, Deus levanta a era de líderes conquistadores com Moisés e Josué. Josué acabou de falecer. E agora nós vamos amanhã começar a era dos juízes. Como que a nação ia precisar de juízes para guiá-los. O Senhor luta por nós. Nenhuma promessa ele deixou de cumprir. Alguém escreveu aí, quanto aprendizado. Glória a Deus por isso, né, gente? Como é bom aprender na palavra. Como é bom entender que cada trecho, às vezes, se você lê rapidinho a Bíblia, por isso que às vezes você lê sozinho e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Estou olhando limite para um lado, limite para o outro. Você tem que entender o todo. Entender, Senhor, eu preciso entender que a fase de guerrear, a fase de viver a tua promessa. A fase de guerrear, a fase de conquistar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você faça essa declaração hoje aí. Vou subir agora essa live aqui, hein? Você tem várias frases que você pode escrever. Nossa frase oficial é, o Senhor luta por nós. Nenhuma promessa deixou de se cumprir. Mas você pode talvez escrever aí, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que ao teu lado a destruição esteja acontecendo, ao teu lado a imoralidade esteja acontecendo, ao teu lado as lutas esteja acontecendo, e você faça uma decisão. Eu e a minha casa,
nós serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe demais, que a glória de Deus venha sobre a tua vida. Amanhã, vamos para o dia 18 da nossa leitura, nós vamos entrar na era dos juízes. O que aconteceu quando os juízes se levantaram em Israel, e já vamos rapidamente ver o que aconteceu conosco, ou com o povo de Israel, quando os juízes tinham que se levantar. Deus te abençoe, Deus te guarde, o Senhor luta por nós, nenhuma promessa deixou de acontecer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nos vemos amanhã, dia 18, vamos entrar na era dos juízes. Fica na paz de Deus, glória a Deus pela vida de Moisés, pela vida de Josué. Há um tempo de lutar, há um tempo de viver as promessas. Que chegue o tempo das promessas de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a nossa igreja Conectados, nós já estamos vendo promessas de Deus. Fique na paz, Deus te abençoe, até amanhã. Fica na paz aí.